Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin e seja muito bem-vindo a mais um PMOcast. Neste episódio, eu queria na verdade ter colocado o nome de quem precisa da gestão de projetos afinal, porque muitas vezes a gente pensa, a gestão de projetos somente para engenharia, para TI, para áreas técnicas, enfim, para grandes empresas. E no episódio anterior eu expliquei o que é a gestão de projetos e procurei trazer alguns exemplos para mostrar que na verdade a gente precisa de habilidades de gestão de projetos para todas as pessoas. Isso pode estar atrapalhando você na sua carreira, em qualquer profissão, em qualquer indústria, porque se você é da área, por exemplo, de recursos humanos, provavelmente você vai receber uma atribuição do seu chefe para criar um novo treinamento, para realizar um determinado evento. Isso são projetos. Então nós temos projetos na área de marketing, temos projetos no agronegócio, na área industrial, na área de engenharia, em todas as áreas. Então recomendo fortemente, caso você não tenha assistido ao episódio anterior, que você vá lá dar uma olhada. E agora, eu quero te dar 12 passos ou 12 etapas aqui que nós precisamos seguir em todo o projeto para poder transformar as ideias em resultados. Então todo mundo tem ideia e uma vez eu vi uma palestra muito bacana de um grande empreendedor e ele estava falando isso, a ideia não vale nada, ideia a gente compra aos baldes por aí, todo mundo tem ideia. A grande diferença para conseguir transformar alguma coisa em resultados, criar valor de verdade, é você ter um método para poder pegar aquelas ideias, que todo mundo tem ideias, e realmente colocar ela no papel de uma maneira estruturada e planejada, para que daí você possa tirar essa ideia do papel. Então olha só que coisa interessante, A gente precisa pegar aquele mundo nosso abstrato das ideias, da imaginação, da criatividade, da inovação, colocar isso no papel, porque aí nos ajuda a organizar, estruturar, montar nossos planos, diagramas, tangibilizar aquilo em um plano, mas depois o plano não se executa sozinho, nós precisamos de novo tirar essas coisas do plano, agora mobilizando a equipe, formando a equipe, realizando aquisições e uma série de outras coisas que são fundamentais para o nosso projeto. Então, em primeiro lugar, eu vou te dizer quais são esses 12 passos e eles podem ser simplificados, combinados, nós podemos expandir isso para metodologias mais complexas, como o Guia PMBOK. Em suas edições anteriores tinha 44 processos, 49 processos. Podemos pensar no Prince2 ou Prince2, que nós temos 7 temas, 7 processos, 7 princípios, ou podemos simplificar isso até mesmo numa gestão ágil de projetos. Eu vou comentar sobre cada uma dessas metodologias e suas principais técnicas em episódios futuros. Agora vamos lá aos 12 passos, eu vou enumerá-los aqui e depois vou explicar cada um deles. Então eu organizei ele em grupos e esses grupos estão descritos também na parte de texto aqui embaixo do episódio do podcast, mas eu organizei ele em 5 grupos como se fossem os próprios grupos de processos das versões anteriores do Guia PMBOK, que é o que eu chamo de iniciar ou definir, na verdade é mais uma definição e concepção do projeto. Um segundo grupo de detalhar, planejar. Um terceiro grupo de realizar, executar, um quarto grupo de monitorar e controlar e um quinto grupo de encerrar. E eu coloquei aqui uma simplificação dessas etapas agora, que são as seguintes. Então, em primeiro lugar, você precisa conceber o projeto. Esse é o passo 1. Isso pode ocorrer de diferentes maneiras, tá, pessoal? Vou explicar já já, mas você pode utilizar brainstorming, ideação, design thinking. Então, a primeira etapa é conceber. A segunda etapa é você autorizar. Então, na parte de concepção, muitas vezes, nós temos uma liberdade de poder pensar em várias definições do problema e assim por diante. Quando a gente vai autorizar o projeto formalmente, com o suporte de um estudo de viabilidade ou não, um business case, uma autorização formal e um termo de abertura, é a etapa em que nós escrevemos agora quais são os objetivos desse projeto, as suas restrições e suas tolerâncias. Então, passo 1, conceber, passo 2, autorizar, e com isso a gente conclui o nosso grupo de definir o projeto. O próximo grupo é detalhar o projeto. Então, o terceiro passo agora será definir entregas e escopo, detalhar entregas e escopo.
E aqui também existem diferentes maneiras que você pode fazer isso. Você pode utilizar uma EAP ou WBS, a estrutura analítica do projeto. Você pode criar um backlog utilizando user stories ou outras maneiras de definir o seu escopo. Passo 3, portanto, definir e detalhar escopo e entregas. O passo 4 é definir agora as tarefas, atividades do cronograma e o seu sequenciamento. Isso também pode ser feito de diferentes maneiras. Nós podemos criar um gráfico de Gantt, aquele famoso gráfico de barrinhas. Podemos criar tarefas dentro de sprints. Podemos planejar um quadro Kanban, existem várias maneiras aqui. A diferença entre entregas do passo 3 e tarefas do passo 4 é que as entregas são resultados, tem aceitação, tem descrição, tem critérios de aceitação. Uma entrega, por exemplo, é pintura. Então, tenho pintura, da pintura aqui do meu escritório, por exemplo. Essa é uma entrega. E aí as tarefas são as atividades, os verbos, os passinhos que eu preciso fazer para que eu tenha pintura concluída. Então, pintura é uma entrega, e aí vem as tarefas. Eu tenho lixar parede, amassar parede, pintar primeira demão, pintar segunda demão, são tarefas, ok? Quarto passo, então, tarefas. E agora? Agora, para que a gente vá executar essas tarefas, nós precisamos do quê? De recursos, pessoas, materiais, instalações. Então, o quinto passo em todo o projeto é você definir os recursos. Pode ser uma equipe ágil, pode ser um conjunto de pessoas, de fornecedores, tudo o que você precisar. E isso também terá diferentes maneiras de você fazer, como eu mencionei. A gente pode criar uma lista de supply, podemos fazer aquisições, podemos fazer várias maneiras. E nesse passo de recursos, nós vamos definir os recursos e também vamos definir os custos, então, no que é aqui o nosso quinto passo, certo? Sexto passo é nós realizarmos o planejamento auxiliar ou planos subsidiários do nosso projeto. Então esse é o nosso sexto passo. Por quê? Porque o projeto ele costuma ter essa chamada tripla restrição, escopo, tempo e custo, sejam projetos ágeis, sejam projetos tradicionais, sejam projetos híbridos. Nós temos essas restrições de escopo, tempo e o custo. E aí nós temos planos auxiliares que nos ajudam a entregar valor, como, por exemplo, um plano de comunicações, uma matriz de comunicações, o agendamento das reuniões, a organização dos arquivos. Nós podemos ter um plano auxiliar para riscos, um plano auxiliar para qualidade e assim por diante. Então esse é o nosso sexto passo, planos auxiliares, o que conclui esse que eu chamo de processos ou grupo de processos aqui de detalhar ou detalhamento. Bom, plano na mão, nós temos um bom começo, né? E esse plano pode ser desenvolvido de maneira progressiva, vai avançando mais no plano à medida que você executa. Mas aí nós precisamos entrar na realização do trabalho propriamente dita, arregaçar as mangas e partir agora para o nosso grupo de execução. Aqui eu coloco duas coisas principais, né? Que seriam agora o nosso sétimo passo, mobilizar a equipe e realizar aquisições. Então a gente precisa obter os recursos. O sétimo passo é obter os recursos, portanto. E aí nós precisamos agora coordenar esses recursos, orientar, direcionar, e essa é a atividade do dia a dia do gerente de projetos. Você vai realizar as reuniões, vai distribuir tarefas, vai acompanhar as pessoas, orientar as pessoas e assim por diante. Em paralelo com esse grupo de executar o projeto, nós precisamos controlar, que nada mais é do que comparar aquilo que nós planejamos, olhar para o backlog e ver a execução, olhar para a EAP e ver a execução, olhar tarefas e ver a execução, com a realidade. Então, comparar o plano com a realidade. A gente vai comparar o nosso plano aqui com a execução. Então, tem duas coisas aqui que vão acontecer no nosso controle do projeto. Em primeiro lugar, é a nossa performance do projeto, e seria o nosso passo 9, portanto. Então, acompanhar o progresso e a performance do projeto. E o passo 10
são as mudanças. Então, todo projeto tem mudanças. Eu vou fazer um episódio do podcast somente sobre a gestão de mudanças, como controlar mudanças, se mudanças são boas ou ruins. Mas nós sabemos que os nossos projetos vão mudar. Então, temos uma etapa 9 de monitoramento da performance, do progresso, saber porcentagem concluída, horas gastas, custo. E nós temos um outro controle que é o controle de mudanças, controle integrado de analisar o impacto. E por fim, se nós tivermos realizado todo o nosso plano, a execução, o controle, nós temos um grupo de encerrar o projeto que é fundamental, porque nós não podemos abandonar o projeto, né? Inclusive tem um vídeo meu lá no YouTube sobre o encerramento do projeto versus abandono de projeto. E encerrar é uma etapa, pode ser uma fase grande aqui em que nós temos transição, início de garantia, operação assistida, treinamento, manuais, documentações, uma série de coisas aqui que podem ocorrer. Você que está se preparando para ser um gerente de projetos ou é um bom gerente de projetos, não pode deixar a bola cair no final. Então tem bastante casos, né? Tem muitos casos de gerentes de projeto que fazem tudo certinho no início, planeja e tal, no final ele pisa na bola sem obter uma aceitação adequada, que é o nosso passo 11, e sem realizar a captura de lições aprendidas e o encerramento administrativo com um relatório ou documentos necessários, que é o nosso passo 12. Portanto, esses são os 12 passos, estão aqui escritos também na parte de texto do podcast, na sua descrição, com algumas referências, e em próximos episódios eu vou explicar para você exemplos, colocar exemplos para você gerenciar projetos dos mais diversos. Vou falar um pouco mais sobre carreira também, e vou começar a introduzir e apresentar diferentes metodologias, ferramentas e técnicas para que você possa aplicar no seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever aqui para o podcast, inscreva-se na sua plataforma preferida, o Spotify, iTunes, Google Podcast, e compartilhe com os seus colegas para que tenhamos mais pessoas dando sugestões, participando e podendo nos ajudar a aumentar a maturidade em gestão de projetos do nosso país como um todo. Um grande abraço e até a próxima!